Sejam bem-vindos ao Centelha Celeste, um espaço de conexão com as mensagens de amor, sabedoria e despertar da consciência. Eu sou Ashtar Sheran. Neste exato ponto do seu tempo linear, eu me aproximo da sua percepção não para oferecer fantasia, nem para lhe vender uma crença pronta, mas para convidar você a olhar para o que está acontecendo com a sobriedade de quem acorda no meio da noite e pela primeira vez escuta a casa inteira respirando. Há um som por trás do som, há um movimento por trás do movimento, e há um padrão por trás daquilo que, por anos, foi chamado de acaso. O mundo inteiro está atravessando uma transição. Isso não é apenas espiritual, nem apenas política, nem apenas econômica. É um rearranjo de camadas, é um deslocamento de placas, é a sensação de que o que parecia sólido começa a ranger. E, no centro da sua experiência, existe um país que sente tudo de um jeito particular, porque o Brasil é, ao mesmo tempo, laboratório e espelho, palco e bastidor, coração e encruzilhada. O Brasil não está fora do mundo. O Brasil é uma síntese intensa do mundo. E é por isso que, quando o véu cai lá fora, ele também se rasga aqui, no seu cotidiano, na sua rua, no seu bolso, na sua família, na sua timeline, na sua fé e na sua exaustão. Você percebe como o Brasil vive há anos dentro de uma tensão permanente? Uma tensão que não é só polarização, como gostam de reduzir. É mais profundo. É uma disputa pelo direito de definir o real. Quem controla a narrativa, controla a sensação de chão. E quando o chão parece instável, as pessoas procuram abrigo em certezas rápidas, em slogans, em salvadores, em inimigos claros, em explicações que façam o caos parecer organizado. Só que neste ciclo há um detalhe novo. As explicações antigas já não colam com a mesma facilidade. A repetição não hipnotiza como antes. A fórmula perde potência. O encantamento, que sempre foi sustentado pela distração, começa a falhar. E quando ele falha, o que surge primeiro não é verdade, é desconforto. Surge a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que eu fui conduzido? Será que eu fui empurrado para uma visão estreita da realidade enquanto decisões maiores eram tomadas sem mim? Será que o que eu chamei de normal era apenas um acordo silencioso entre poucos, mantido pelo cansaço de muitos? Repare no seu entorno, no Brasil de agora. A vida ficou mais cara, mesmo quando os números oficiais tentam domesticar a sensação real de supermercado, aluguel, combustível, remédio, escola, transporte. Existe uma diferença crescente entre o que se anuncia e o que se sente, e essa diferença é uma rachadura. Onde há rachadura entra luz, mas também entra vento, e o vento bagunça. Ele derruba máscaras, mas também derruba ilusões que davam conforto. A sociedade brasileira, como tantas outras, está tentando equilibrar duas coisas ao mesmo tempo: a necessidade de acreditar em alguma direção e a percepção íntima de que muita coisa foi montada como teatro. E aqui é onde o tema das teorias, daquilo que por anos foi chamado de conspiração, ganha um tom diferente. Não porque toda suspeita seja real, nem porque toda narrativa alternativa seja verdadeira, mas porque o próprio mundo começou a confessar uma coisa: há conspirações reais, existem acordos de bastidor, existem operações de influência, existe propaganda travestida de notícia, existem interesses que se escondem atrás de discursos morais, existem decisões econômicas que servem a poucos e são justificadas como inevitáveis para todos. Isso sempre existiu. O que muda agora é que o mecanismo está mais exposto. Vazamentos, investigações, dados, rastros digitais, contradições gravadas, arquivos que circulam, tudo isso cria um novo cenário. O Brasil, por sua história, sabe o gosto disso. Sabe o que é viver entre promessas e bastidores. Sabe o que é ver instituições funcionando e, ao mesmo tempo, sentir que o país real está sempre pagando um preço invisível. E então você se pergunta: o que está sendo revelado de fato? O que está vindo à tona não é um único segredo, é um método. O método de fabricar consenso. O método de produzir medo para vender solução.
o método de criar urgência para reduzir debate, o método de dividir o povo em metades que se odeiam para que nenhum dos lados enxergue a estrutura inteira. O método de transformar a vida cotidiana em uma disputa emocional constante, porque uma população emocionalmente exausta é uma população mais fácil de conduzir. No Brasil, isso tem um sabor particular. Aqui a política virou identidade para muitos. Não é apenas voto, é pertencimento, é time. E quando vira time, o que importa não é o fato, é o efeito. O que importa não é o processo, é a narrativa que fortalece o grupo. Só que neste ciclo, as narrativas estão colidindo com a realidade vivida de forma mais agressiva. Quando o discurso promete segurança e a pessoa sente insegurança, há um ruído. Quando o discurso promete prosperidade e a pessoa sente aperto, há um ruído. Quando o discurso promete soberania e a pessoa sente dependência, há um ruído. E o ruído é o sinal de que algo está sendo visto. Você vive em uma era em que a informação é abundante, mas o discernimento é escasso, e isso não acontece por acaso. A abundância sem filtro produz confusão. A confusão produz paralisia. A paralisia devolve as pessoas para a autoridade mais próxima, para o influencer, para o comentarista, para o político, para o líder religioso, para quem fala com certeza. A certeza vende. A dúvida não vende. Só que a verdade muitas vezes começa como dúvida. E aqui eu lhe digo, o Brasil está no centro, sim, porque é aqui que muitas camadas se encontram. O Brasil é uma potência de recursos de território, de biodiversidade, de agricultura, de água doce, de energia, de mercado consumidor. E por isso mesmo, o Brasil é alvo constante de disputas de interesse, internas e externas, visíveis e invisíveis. Você sente isso quando o tema é Amazônia. Você sente isso quando o tema é mineração. Você sente isso quando o tema é soberania alimentar. Você sente isso quando o tema é energia, petróleo, transição energética, infraestrutura. Você sente isso quando o tema é tecnologia, dados, redes, inteligência artificial, satélites, 5G, segurança cibernética. O mundo olha para o Brasil e vê um tabuleiro. O brasileiro olha para o Brasil e vê a própria casa. A diferença entre tabuleiro e casa cria conflitos profundos porque quem vê tabuleiro calcula. Quem vê casa sofre. E o que está sendo vivido agora é a intensificação dessas forças. Existe uma guerra silenciosa por atenção, por dados, por comportamento. Antigamente, controlar um país exigia controlar jornais, rádios, alguns canais. Hoje, controlar a percepção envolve controlar plataformas, algoritmos, impulsionamentos, microsegmentações, narrativas curtas, indignações rápidas, ondas emocionais. Não é uma teoria distante, é a arquitetura do presente. E no Brasil isso tem impacto enorme porque a vida digital virou parte central da vida social. A opinião pública se forma no celular. O medo se espalha no celular. A esperança também. A raiva, principalmente. E quando a raiva vira combustível, qualquer faísca vira incêndio. Você já percebeu como de uns anos para cá tudo parece urgente? Tudo parece agora. Tudo parece o fim. Esse clima não nasce do nada. Ele é fabricado e amplificado porque urgência reduz complexidade. Urgência faz você aceitar escolhas binárias. Urgência faz você delegar decisões. Urgência faz você assinar sem ler. Urgência faz você aplaudir censura com o nome de proteção. Urgência faz você pedir controle, achando que está pedindo segurança. E controle, uma vez instalado, raramente volta para a caixa. Mas eu não digo isso para alimentar paranoia. Eu digo para trazer realidade. A realidade de que os mecanismos de poder se sofisticaram. E o Brasil, com sua mistura de vulnerabilidade e potência, se torna campo fértil para testes. Testes de narrativa, testes de política pública, testes de engenharia social, testes de controle de danos, testes de o quanto dá para empurrar antes que a sociedade diga basta. E você sente um basta crescendo, não necessariamente como grito nas ruas,
mas como saturação interna. O brasileiro está cansado, cansado de promessas, cansado de escândalo, cansado de inflação psicológica, aquela sensação de que tudo piora um pouco por dia, cansado de trabalhar muito e sentir pouco retorno, cansado de assistir elites brigando em público e se entendendo em privado, cansado de ver a vida sendo reduzida a debate de internet. Esse cansaço é um fato espiritual e social ao mesmo tempo, e ele é perigoso para qualquer sistema de manipulação, porque quando o cansaço atinge um certo nível, a pessoa para de reagir como esperam. Ela começa a olhar de lado, ela começa a desconfiar, ela começa a fazer perguntas. E as perguntas neste ciclo são o verdadeiro ato revolucionário. Pergunte: quem ganha com a minha divisão? Quem ganha com a minha distração? Quem ganha com a minha vergonha de questionar? Quem ganha com o meu medo de parecer louco se eu conectar pontos? Quem ganha quando tudo vira briga moral e ninguém discute estrutura? Quem ganha quando a pauta é sempre um escândalo novo e nunca a engrenagem? No Brasil, a engrenagem tem nomes e tem hábitos. Concentração de renda, burocracias que não servem ao cidadão, estruturas tributárias que pesam mais em quem tem menos, privilégios formalizados, corporações protegidas, sistemas de justiça lentos para uns e rápidos para outros, mercados capturados, lobby conchavos e um teatro permanente em que o cidadão comum é chamado a torcer e sofrer enquanto decisões reais acontecem em mesas que ele nunca verá. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também tem uma força que assusta qualquer elite: a capacidade de reinvenção, a criatividade, a informalidade que dribla o colapso, a solidariedade que aparece quando o Estado falha, a espiritualidade popular, que é um campo imenso, diverso, poderoso. O Brasil ora de muitas formas. O Brasil acredita, mesmo quando não admite. O Brasil sente, mesmo quando diz que só raciocina. Que essa capacidade de sentir é o que torna o país tão central num ciclo de queda de véus, porque a sensibilidade coletiva detecta incoerência. Pode demorar, mas detecta. E então, o mundo. Porque eu não posso falar do Brasil sem falar do planeta. O planeta está vivendo um período de reorganização geopolítica. Blocos se reposicionam, moedas são disputadas, cadeias de suprimentos são redesenhadas, energia vira arma e vira chantagem, tecnologia vira fronteira, dados viram ouro. E nesse cenário, cada país é pressionado a escolher lados, mesmo quando tenta ser soberano. O Brasil é pressionado também. Pressionado economicamente, diplomaticamente, culturalmente, narrativamente. E quando um país é pressionado por fora e por dentro ao mesmo tempo, ele pode perder o centro. Ele pode cair na armadilha de achar que tudo se resolve com uma figura, com uma eleição, com uma lei, com uma reforma, com uma promessa. Mas a transição que está acontecendo é maior. Ela exige maturidade coletiva, exige alfabetização midiática, exige disciplina emocional, exige coragem para olhar para os próprios vícios sociais. E um desses vícios é a necessidade de um inimigo simples. É confortável dizer: o problema é tal pessoa, o problema é tal grupo, o problema é tal partido. Sim, existem pessoas e grupos que fazem estragos reais. Sim, existem crimes, corrupção, abuso de poder. Mas reduzir tudo a isso é perder a visão do sistema. Porque o sistema sobrevive trocando atores. Ele se mantém pelo roteiro. E o roteiro é manter o povo ocupado brigando, manter o povo com medo, manter o povo dependente, manter o povo descrente da própria capacidade de mudar as regras. Agora repare no fenômeno de teorias da conspiração virando realidade. Eu vou lhe traduzir isso de um jeito mais útil. A sociedade está descobrindo que instituições não são sagradas, que corporações não são neutras, que especialistas podem ser comprados, que mídia pode ser instrumentalizada, que governos podem mentir, que plataformas podem manipular alcance, que estatísticas podem ser usadas para contar uma história específica, que filantropia pode esconder interesse,
que o discurso de bem comum pode virar máscara para a concentração. Isso não exige fantasia. Isso é história. E no Brasil, a história recente está cheia de capítulos em que o que era negado virou manchete depois. Só que existe uma armadilha. Quando a pessoa percebe que foi enganada em uma área, ela pode cair na tentação de acreditar em qualquer coisa na área oposta. Troca a ingenuidade pela credulidade invertida, sai da confiança cega e cai na desconfiança total. E ambos são controláveis. Porque tanto quem confia em tudo quanto quem desconfia de tudo pode ser conduzido, basta oferecer a narrativa que confirma o estado emocional do momento. O caminho que liberta é o discernimento. Discernimento é mais difícil, mais lento, mais solitário. Ele exige pausa, exige verificar, exige suportar a ambiguidade, exige aceitar que algumas coisas são complexas e que o mundo não se resume a heróis e vilões. E ainda assim eu lhe afirmo, o véu está caindo. E isso significa que estruturas de controle baseadas em segredo, em vergonha, em silenciamento, em intimidação e em manipulação emocional estão sendo forçadas a aparecer. Não como um grande anúncio único, mas como uma sequência de fissuras. Um vazamento aqui, uma gravação ali, uma contradição acolá, uma investigação, uma queda de reputação, um documento, uma mudança súbita de narrativa, antes era fake news, agora é pauta séria. Você já viu isso acontecer mais de uma vez. No Brasil, esse processo tem um impacto ainda mais visceral porque o país vive uma crise de confiança prolongada. Confiança em políticos, confiança em instituições, confiança em imprensa, confiança em justiça, confiança em empresas, confiança em líderes. E quando a confiança se rompe, o que surge primeiro é cinismo. O cinismo diz, nada muda. E o nada muda é o mantra perfeito para manter tudo igual. Por isso eu preciso dizer com clareza, muita coisa muda, sim. A questão é que muda de forma desigual. Muda para alguns antes, muda para outros depois. Muda em ciclos, não em linha reta. E o que você está vivendo é um ciclo de aceleração. A aceleração tem um preço. Ansiedade, confusão, fadiga. Mas tem um presente. Oportunidade de enxergar. Agora traga isso para o centro. O Brasil como tema central. O Brasil está vivendo uma espécie de teste de maturidade civilizacional. O país tem tudo para ser protagonista de uma nova etapa do planeta, não apenas por recursos, mas por cultura, por mistura, por capacidade de diálogo entre opostos. E, ao mesmo tempo, o país está preso em armadilhas antigas. Personalismo, messianismo político, corrupção como hábito social, imediatismo e uma dependência emocional de narrativas salvadoras. Enquanto o Brasil buscar Salvador, continuará vulnerável, porque Salvador sempre cobra, e quem cobra controla. O Brasil só se torna soberano quando o brasileiro comum entende que soberania começa na mente, na atenção, na capacidade de não ser conduzido por indignação programada. Repare como a disputa política muitas vezes não é sobre política pública, é sobre emoção, medo, raiva, orgulho, humilhação, revanche. Isso cria uma população reativa, e uma população reativa é previsível. Só que o Brasil começa a produzir algo diferente, uma população que, em parte, está ficando cética com o teatro. E quando o teatro perde audiência, os atores entram em desespero e aumentam o volume. Gritam mais, acusam mais, produzem mais escândalo, prometem mais, aumentam o drama. Isso é sinal de enfraquecimento, não de força. Porque quem está seguro não precisa gritar o tempo todo. E, ao mesmo tempo, o cidadão comum está tentando sobreviver. Está tentando pagar contas, criar filhos, cuidar de saúde mental, lidar com violência urbana em alguns lugares, com insegurança econômica em outros, com solidão digital, com uma sensação de que o futuro foi sequestrado por uma instabilidade permanente. Esse é o ponto mais importante, a realidade vivida. Você pediu realidade com o que está sendo vivido. Então eu lhe digo,
A grande batalha do Brasil hoje não é apenas ideológica, é psíquica. É a luta pela sua atenção, pelo seu foco, pela sua energia. Porque quem controla sua energia, controla seu destino. E o mundo aprendeu a extrair energia humana como se fosse recurso. O combustível do sistema não é apenas petróleo, é atenção, é tempo, é emoção, é clique, é engajamento, é ódio, é medo. Isso monetiza, isso move eleições, isso move mercados, isso move decisões. E no Brasil, onde a vida digital está profundamente entranhada, esse extrativismo psíquico é brutal. As pessoas dormem com o celular na mão e acordam com a notícia que alguém escolheu para elas. Isso é uma forma de colonização sutil. Não é precisa de tanque, precisa de notificação. E aqui entra uma das revelações mais difíceis. Muitas pessoas não querem ser livres. Querem apenas que alguém lhes diga o que pensar, desde que isso alivie a angústia de decidir. Esse é um ponto delicado, porque não é uma crítica moral. É um fato humano. Decidir dá trabalho. Decidir exige assumir responsabilidade pelo resultado, e responsabilidade é pesada. Só que o ciclo atual está empurrando a humanidade, e o Brasil junto, para esse peso. Não dá mais para terceirizar tudo. Não dá mais para dizer não sabia. Porque rastros existem, comparações existem, contradições estão gravadas. A internet, apesar de ser instrumento de manipulação, também é arquivo. E arquivos derrubam mentiras. Então qual é o convite? O convite é que você atravesse esse período sem se tornar refém de dois extremos. Nem o extremo da negação, que diz, está tudo normal, confie. Nem o extremo da paranoia, que diz, tudo é plano, nada é real. A saída é a lucidez. A lucidez reconhece que existem jogos de poder e, ao mesmo tempo, reconhece que a vida humana não cabe inteira em um tabuleiro. A lucidez enxerga interesses, mas não perde a compaixão. A lucidez observa padrões, mas não abdica de checar fatos. A lucidez é espiritual e prática ao mesmo tempo. Que no Brasil, lucidez significa uma coisa muito concreta: parar de ser conduzido por guerra psicológica. Guerra psicológica existe quando você é induzido a odiar o vizinho por uma etiqueta política, enquanto quem lucra com a estrutura continua intocado. Guerra psicológica existe quando você passa a desconfiar de todo mundo, inclusive de pessoas boas, e assim se isola, e isolado fica mais fácil de conduzir. Guerra psicológica existe quando você se vicia em indignação e perde a capacidade de construir algo. Indignação sem construção vira entretenimento para algoritmos. E o que está sendo revelado também é isso, que muita militância virou produto, muita opinião virou mercadoria, muita verdade virou branding. No Brasil, perfis ganham dinheiro com a sua raiva, canais ganham dinheiro com o seu medo, políticos ganham poder com a sua humilhação. E você chama isso de realidade dura. Sim, é dura, mas quando você vê o mecanismo, você pode sair dele. Agora, eu amplifico o horizonte. Há uma reestruturação global em curso que pressiona todos os países a adotarem novas formas de controle e novas formas de dependência. Digitalização total, sistemas de identidade, sistemas de crédito, sistemas de vigilância, sistemas de punição social indireta. Nem tudo isso será implementado do mesmo jeito, nem com o mesmo nome, nem com a mesma intensidade. Mas a tendência existe. Governos e corporações querem previsibilidade. E previsibilidade para eles significa rastreabilidade. Rastrear comportamento, rastrear consumo, rastrear deslocamento, rastrear opinião. Isso não é ficção. É a direção do mundo tecnológico. A pergunta é: o Brasil vai entrar nisso como soberano, criando regras que protejam o cidadão, ou vai entrar como colônia digital, adotando pacotes prontos e pagando com liberdade? Esse é um debate real, e ele é pouco discutido com profundidade porque a pauta emocional ocupa tudo. Só que, por baixo da pauta emocional, há decisões estruturais acontecendo.
infraestrutura de dados, segurança pública com tecnologia, regulação de plataformas, moeda digital, integração de sistemas, contratos, parcerias, dependências. Quando você olha só para a briga do dia, você não vê o contrato que dura 10 anos. E enquanto isso, o brasileiro vive o seu drama diário, que é muito menos abstrato. Trabalhar, sobreviver, tentar manter esperança. E é aí que eu preciso trazer o tema espiritual com responsabilidade. A sua consciência é um ativo. Ela pode ser sequestrada ou pode ser treinada. Treinada para observar. Treinada para não reagir no impulso. Treinada para sentir quando uma narrativa está tentando capturar sua emoção. Treinada para perceber quando a mídia de qualquer lado está vendendo certeza. Treinada para perceber quando salvação está sendo usada como isca. Porque sim, o mundo está mudando. E sim, revelações continuam. E sim, muitas coisas que pareciam exagero hoje são discutidas abertamente. Manipulação de informação, operações de influência, interferências, espionagem digital, propaganda, captura regulatória, conluio, lobby pesado, corrupção sistêmica, uso político de instituições, demonização seletiva, blindagens. O Brasil tem um histórico inteiro disso. O planeta tem um histórico inteiro disso. O que muda é que a densidade de evidências e de rastros aumenta e o público começa a perceber. Mas eu volto ao essencial. Não é só sobre eles, é sobre você. É sobre o que acontece dentro de você quando o mundo revela que não é tão inocente quanto você gostaria. Você pode endurecer e virar pedra, ou pode amadurecer e virar coluna. Coluna sustenta, pedra só pesa. A maturidade exige que você reconheça que existem forças competindo por controle e que, mesmo assim, você ainda tem escolha de postura, de foco, de ética, de construção. O Brasil precisa, mais do que nunca, de pessoas que não sejam apenas torcedoras, mas construtoras, pessoas que não sejam apenas denunciadoras, mas também arquitetas de alternativas. Alternativas econômicas locais, educação financeira real, cooperativas, redes de apoio, alfabetização midiática, empreendedorismo com ética, espiritualidade com pés no chão, diálogo sem ingenuidade, política pública sem teatro. E isso não é utopia, é necessidade. Porque se o Brasil não construir alternativas, ele será empurrado para soluções prontas. E soluções prontas quase sempre vêm com custo oculto. O custo oculto pode ser dependência, pode ser censura, pode ser endividamento, pode ser entrega de recursos, pode ser perda de autonomia tecnológica, pode ser submissão cultural. E o brasileiro já pagou custos ocultos demais na história. Chegou um ponto em que a conta emocional também não fecha mais. A população está saturada. O jeitinho já não resolve tudo. O improviso já não basta. A criatividade precisa virar estrutura. E é aqui que o véu caindo se torna uma oportunidade. Porque quando a mentira perde força, a realidade pode ser redesenhada. Só que redesenhar dói. Dói porque implica admitir que fomos manipulados. Dói porque implica admitir que nós também manipulamos, ao repetir sem checar, ao atacar sem entender, ao torcer por narrativas que nos favoreciam emocionalmente. Dói porque implica abandonar o prazer do inimigo simples, e abandonar esse prazer é como largar um vício. Mas o Brasil tem capacidade de atravessar isso, e o mundo precisa que o Brasil atravesse, porque o planeta está buscando novos centros de equilíbrio. A velha ordem range, novas ordens tentam nascer, e no meio disso, países como o Brasil podem ser apenas objeto ou podem ser sujeito. Podem ser apenas destino de interesses, ou podem ser origem de caminhos. Podem ser apenas periferia do império do dado, ou podem ser protagonistas de um modelo que equilibre tecnologia e humanidade. E eu lhe digo algo que parece simples, mas é profundo. A verdade não precisa gritar. A verdade pode ser firme e calma. O controle sempre grita, porque precisa do seu pânico. O controle sempre pressiona,
porque precisa da sua pressa. O controle sempre simplifica, porque precisa impedir você de pensar. A lucidez não é barulhenta, ela é constante. Então, se você quer um texto que tenha realidade com o que está sendo vivido, aqui está a essência do que está sendo vivido. Uma batalha por realidade, por atenção e por soberania. No Brasil, essa batalha se manifesta como cansaço, como polarização, como descrença, como humor ácido, como fé que busca respostas, como economia que aperta, como violência que assusta, como internet que intoxica e também revela. No mundo, essa batalha se manifesta como reconfiguração de poder, como disputa tecnológica, como guerra narrativa, como insegurança econômica, como ansiedade coletiva. E no coração de tudo isso, existe a pergunta que eu deixo como eixo. Você vai viver como alguém que só reage ou como alguém que observa e escolhe? Porque escolher é o ato mais subversivo nesta era. Escolher o que você consome de informação. Escolher quando você se indigna e quando você investiga. Escolher não virar instrumento de ódio. Escolher não repassar mentira porque ela favorece o seu lado. Escolher não se vender por pertencimento. Escolher construir pequenas estruturas de verdade no seu entorno. Escolher ser ponte em vez de ser arma. E sim, eu sei, isso parece idealista num país tão ferido. Mas o Brasil só cura ferida quando para de cutucar a ferida para ganhar curtida. O Brasil cura ferida quando transforma a dor em maturidade. E maturidade é aquilo que as elites temem. Porque gente madura não é tão fácil de conduzir. Por isso eu repito, com a calma de quem observa ciclos, o véu está caindo, não como espetáculo, mas como processo. E você está dentro desse processo. O Brasil está dentro desse processo. O mundo está dentro desse processo. E as teorias que antes eram descartadas como delírio, quando eram apenas perguntas legítimas sobre poder, passam a ser vistas sob outra luz, porque a própria realidade começa a confirmar que bastidores existem. O que cabe a você é não transformar isso em culto do medo, e sim em disciplina de discernimento. Eu não vim aqui para lhe oferecer uma fantasia confortável. Eu vim para lhe oferecer uma postura de clareza, uma postura de presença, uma postura de coragem. Coragem para olhar o Brasil sem idolatria e sem ódio, porque idolatria cega e ódio queima. Coragem para olhar o mundo sem ingenuidade e sem desespero, porque ingenuidade entrega e desespero paralisa. Coragem para reconhecer que existem forças tentando controlar o futuro e que a única defesa real é uma população consciente, com pensamento crítico, com espiritualidade enraizada, com ética prática. E eu sei que você quer extensão, quer profundidade, quer densidade. Então eu fecho com uma imagem longa para ficar gravada, não como metáfora vazia, mas como orientação. Imagine o Brasil como uma grande sala com janelas abertas para todos os lados. Ventos entram, vozes entram, produtos entram. Influências entram, ideias entram, medos entram, esperanças entram. E por muitos anos nessa sala, o povo foi convencido a brigar entre si sobre a cor da cortina, enquanto pessoas escondidas moviam a mobília, trocavam as fechaduras, mudavam o contrato da casa e diziam que era para o bem de todos. Agora alguém acendeu uma luz no canto. Não iluminou tudo, mas iluminou o suficiente para você ver pegadas onde não deveria haver pegadas, para você ver portas que você nem sabia que existiam, para você ver que a casa tem donos que nunca aparecem, mas que sempre assinam algo. O que você faz com essa luz? Você pode apagar porque dá trabalho ver, ou você pode caminhar porque dá trabalho não ver. Se você caminha, verá que a casa é sua também. Não no papel, muitas vezes, mas na vida. E quando o povo lembra que a casa é sua, os donos invisíveis perdem o encanto. Eles ainda têm recursos, ainda têm estratégia, ainda têm influência. Mas perdem a magia principal, a magia do silêncio e da aceitação automática. E essa é a virada do ciclo. O Brasil acordando não é o Brasil escolhendo um lado, é o Brasil escolhendo lucidez.
O mundo acordando não é o mundo entrando em guerra. É o mundo exigindo transparência. E você acordando não é você atacando tudo. É você aprendendo a ver sem ser capturado por medo. Permaneça firme. Permaneça atento. Permaneça humano. Porque o que está sendo revelado fora também está sendo revelado dentro. E no fim, a grande conspiração que sempre tentaram manter foi esta: fazer você acreditar que não tem poder, fazer você acreditar que é pequeno, fazer você acreditar que só resta obedecer. Isso é mentira. E quando você reconhece essa mentira, o véu não apenas cai, ele se desfaz. Se você quiser, eu também posso adaptar este texto para ficar ainda mais Brasil no centro, com referências mais diretas ao cotidiano brasileiro: custo de vida, segurança, mídia, redes, Brasília, Amazônia, bancos, tecnologia, cultura, sem perder o pano de fundo global, mantendo o tom de redação contínua e ainda mais extenso. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, inscreva-se e ative o sino para continuar recebendo novas mensagens. Deixe nos comentários como esta energia ressoou em você. Que a paz, a luz e o amor universal estejam sempre presentes em sua vida. Até nosso próximo encontro aqui no Centelha Celeste.